Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e nesse mês em que estamos orando e refletindo sobre nossas famílias, temos uma palavra maravilhosa em todo o capítulo 9 do livro de João, Evangelho de João. É a história de uma família que recebe socorro, cuidado, compaixão e poder da parte de Deus. Temos aqui uma cura extraordinária e nós vamos estar orando nesse momento. Onde quer que você esteja, você pode estar apresentando o seu pedido a Deus, como eu também, crendo que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O grande El Shaddai, a quem o anjo disse para Maria, para Deus não há nada impossível. É a palavra de ordem hoje, porque o nosso Deus deseja e continua manifestando o seu poder entre nós, por graça e misericórdia da parte dele. Senhor, nosso Deus e Pai, Tu que tens sido tão generoso conosco, Tu que tens sido também tão poderoso, fazendo coisas extraordinárias, impossíveis, e nos socorrendo, nós te apresentamos agora todas as nossas causas. Nós que temos sido encorajados pelo Senhor e pela tua palavra que diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Nós pedimos porque cremos que o Senhor fará até muito mais do que o que nós estamos te pedindo. Pedimos por saúde, portas de emprego abertas, portas de negócios, ó Deus, sendo efetuadas, abençoadas. Pedimos também por famílias, pela união entre casais, harmonia entre famílias, pela tua igreja também, que é uma grande família, e que o Senhor nos ajude e nos abençoe e manifeste o seu poder entre nós, porque nós te pedimos, porque confiamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como eu já falei, o capítulo 9 de João, todo o capítulo traz o relato da cura de um cego de nascença. Eu vou ler apenas alguns versículos. Capítulo 9, versículo 1 até o versículo 6 diz assim: Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Quero ainda ler do 35 até o 38 desse capítulo. Jesus ouviu que o homem expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio, e o adorou. O capítulo todo é um presente divino para nós e a manifestação do Messias aqui em curar um homem cego de nascença. A cegueira era comum na época de Jesus, muitas vezes resultante de um defeito de nascença, infecção, lepra, catarata ou idade avançada. Os judeus associavam a cegueira e o sofrimento em geral ao pecado. O homem podia ter pecado enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Alguns judeus acreditavam em pecado pré-natal. O homem, no seu estado pré-existente, uma ideia que surgiu a partir do filósofo grego Platão, que viveu entre 427 a 327 a.C., podia ter pecado antes de sua concepção. E também os pais do homem cego podiam ter pecado e trazido a aflição da cegueira sobre seu filho. Os judeus acreditavam que os pecados dos pais podiam causar sofrimento aos filhos.
Então é por isso que os discípulos perguntam para Jesus quem tinha pecado. Ao que Jesus então vai responder no versículo 3, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele, e nós vamos ver que realmente essa obra extraordinária se manifestou, porque Jesus se aproximou. Nós já, pela leitura, nós percebemos que Jesus misturou saliva dele com areia, colocou sobre os olhos, mandou que ele fosse até o tanque de Siloé, e quando ele voltou curado, ele voltou enxergando. E começou então uma grande discussão dos judeus que estavam ali, não é? Para neutralizar o milagre, porque era um dia de sábado. Aconteceu então uma discussão quando os fariseus acusaram Jesus de não guardar o sábado. Jesus havia feito lama, o que era considerado trabalho proibido no sábado. Jesus havia curado o homem cego, como diz o versículo 14 desse texto. Era sábado, dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. E qualquer procedimento médico que não incorresse em risco de morte não era permitido no sábado. Jesus havia colocado saliva nos olhos do homem, uma prática que não era permitida no sábado, como já falamos. Portanto, os fariseus achavam que Jesus não podia ter vindo de Deus, mas outros, assombrados e impressionados pelo milagre e os sinais que Jesus havia manifestado, consideraram Jesus um profeta. Extraordinário isso, não é? E outra coisa que eu queria destacar é que o próprio homem que antes mendigava e agora está enxergando, ele vai participar de toda a discussão e ele vai continuar defendendo Jesus, ele vai testemunhar de Jesus, ele vai dar glórias a Jesus. E por causa disso ele é expulso, né? Os judeus o expulsam, e ele então, depois que ele é expulso, ele encontra Jesus novamente, e Jesus então se manifesta para ele como sendo o filho do homem, e o homem então não somente crê, como também o adora. Eu acho particularmente isso extraordinário, porque antes ele apenas era um mendigo cego, e agora não somente enxerga pela forma como o dia estava acontecendo, ele defende Jesus, então ele já começa a ter uma percepção humana, uma percepção espiritual, e também quando encontra Jesus, ele o adora. Agora os seus olhos se abrem completamente e esse homem passa a ver como pessoa e também como ato de adoração. Diante de Jesus, ele o adora, ele manifesta todo o seu apreço, o seu afeto, a sua adoração. E eu me lembro quando Jesus diz lá para a mulher samaritana: o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, se o Pai está buscando verdadeiros adoradores, ele há de encontrar em nós, na nossa família, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é, pois, a reflexão de hoje. Eu continuo recomendando que você leia todo o capítulo 9 de João, e você e eu possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe, uma ótima reflexão, um ótimo dia, e é dia de nos aproximarmos e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Um grande abraço.